né, que nós estamos começando a ver a justiça sendo feita. Queria saudar, né, em nome de Dona Djanira, que me permitiu estar aqui hoje, a Rebeca, porque aprendi com a professora Sueli Carneiro que sempre que há uma mulher negra na mesa, a gente começa saudando a nossa ancestralidade e a possibilidade de estarmos nós duas aqui nesse momento. É um privilégio receber o seu bom dia, assim, tão alegre, como tem que ser os nossos bons dias, todos os dias daqui para frente. Mauro, é um privilégio falar com você, porque a Patrícia falou tão bem de você que eu já estou apaixonado, que eu apaixono, você sabe, né? Eu apaixono pelas pessoas, pelas ideias, pelas causas. Eu acho que eu sou mais do que um furacão, eu sou a própria intensidade. Eu acho que a intensidade me move, sabe? É muito bom. É um privilégio estar aqui hoje. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu só discordo numa coisa. Eu fico muito brava quando as pessoas falam presidente. Ele não é presidente, aquele homem. Ele é o ex-presidente inelegível. Ele tem esse adjetivo, então, que já está aí no caminho de chegar aonde ele precisa chegar, que nós não vamos dizer aqui que a gente tem assunto mais importante para conversar hoje. Vamos lá. Vamos lá. Rosângela, eu te saldo também. Não, deixa eu saudar aqui e agradecer também. É uma honra ter uma mulher como você que pavimenta caminhos, né? Eu só sou porque nós somos. E é muito maravilhoso ter você aqui também nesse espaço comigo. Te agradeço demais por essa saudação. Viu? Muito obrigada. Aí. Nossa, Rosângela, muito emocionante você estar aqui, sabe? Para mim é uma honra estar com vocês duas e poder mostrar essa cena, né? Que acho que realmente, para mim, é a grande cena da campanha eleitoral, né? É o grande tema do governo Lula. E vocês duas são mulheres negras na educação, né? Sim. Então, muito, muito relevante, de fato, a presença de vocês. E aí eu vou fazer uma pergunta para as duas. Bom, a Patrícia, que ela fez referência, a Patrícia Valim, grande amiga, historiadora, um beijão para ela, com certeza está nos assistindo, disse que ia espalhar um monte a presença da Rosângela Hilário aqui hoje. Esse ingresso da juventude negra, e no caso especialmente das mulheres negras, nas universidades, faz diferença? Fez diferença na vida de vocês? Faz diferença na vida de vocês e das suas famílias? E que diferença fez e faz? Total. Você está de entrevistada hoje aqui, tá? Vai falar também. Tá bom. Total, Mauro. Olha só, eu não sou a primeira mulher graduada da minha família, mas até esse momento, até esse presente momento, sou a primeira doutora e única, né? Porque é um caminho que exige algumas condições que não estão dadas para todas as famílias negras, né? A minha mãe trabalhou a vida inteira para que eu pudesse estudar, só estudar. Eu sou de uma família de classe média, meu pai era oficial da Polícia Militar, minha mãe era modelista. Então, eu pude estudar porque tive as condições. E minha avó foi a primeira feminista negra que eu conheci. Uma mulher preta que dizia, na década de 60, que casamento não era emprego, né? E que nenhuma das netas dela, nem a filha dela seria empregada doméstica. Minha avó, com 9 anos de idade, para poder se alimentar, era empregada doméstica. E ela fez um projeto para a vida dela, ela casou muito cedo, para não ser empregada doméstica. E tudo que eu aprendi sobre solidariedade, sobre como as mulheres negras caminham juntas para poder chegar, eu aprendi com a minha avó, que me dizia, vai ser difícil, porque eu não sou exatamente a Thaís Araújo, né, que tem todo aquela delicadeza, né, fala baixinho. Não, eu falo alto, eu sou uma mulher gorda, né, eu sou retinta, o meu cabelo sempre foi muito crespo. Ela falou, não vai ser fácil, mas você precisa caminhar. Por quê? Cada uma de nós tem a responsabilidade de avançar um pouquinho com as nossas famílias. Foi assim desde o dia 14 de maio de 1888. As mulheres foram pensar numa estratégia
para continuar cuidando, né, dos mais velhos, das crianças, etc. e tal. E os homens sentaram na beira. Eu falo isso, meus colegas ficam bravos, né? Ficavam desesperados porque tinham passado a noite comemorando e perceberam no dia 14 de maio que não havia o que comemorar. Então, faz toda a diferença. Eu estou hoje num programa de pós-graduação, que é um programa importantíssimo da Universidade de São Paulo, justamente porque mais de 80% dos jovens e das jovens que estão lá são pessoas negras, são jovens, são pessoas negras, né? E aí elas estão dando uma outra cara e trazendo para dentro da academia pesquisas que precisam ser feitas. Por que as crianças pretas se evadem mais da escola? Por que as mulheres pretas demoram mais para chegar nos últimos níveis da carreira? Agora, quero dizer para a Rebeca e para você, Mauro, que não é fácil. No programa, por exemplo, em que eu sou, na universidade em que eu trabalho, o tempo inteiro, o que eu pesquiso, as minhas reflexões, os meus textos, as minhas disciplinas são colocadas em xeque. Como se a ciência que eu faço, que é justamente a partir do feminismo negro, como estratégia para as mulheres negras avançarem, para as pessoas negras avançarem, porque o feminismo negro ele fala em torno ele existe em torno do equilíbrio. Não é de gênero, é equilíbrio. Nós queremos equilíbrio para poder, efetivamente, todas as pessoas terem a sua plenitude, transbordarem enquanto cidadãs e cidadãos. Então, assim, eu sou o tempo inteiro questionada, as minhas credenciais para estar na academia são o tempo inteiro colocadas em xeque. As minhas pesquisas não são pesquisas, são pautas ativistas. Só que não. Então, assim, eu me mantenho no programa porque eu escrevo muito, eu faço muita coisa, eu tenho um grupo de pesquisa sensacional de meninos e meninas pretas, eminentemente, que estavam lá no fundo da sala, que vai pautando a discussão sobre a pauta racial e como ela impacta a nossa trajetória dentro da academia. Então, assim, faz toda a diferença. Inclusive, serve como fortalecimento para meninas e meninos negros se sentirem pertencendo a esse espaço. Né? Eu acho que é isso. Maravilhosa. Bom, Mauro, como né? muda... Nada, é uma honra te ouvir. Eu acho que é muito semelhante, né, o impacto que a educação tem na nossa família. Eu também sou a primeira pessoa da minha família a me formar. Né? E nesse processo de graduação, me formei ano passado, Rosângela, mas eu tive uma série de obstáculos, né, para conseguir. Eu me formei numa universidade privada. Quando eu iniciei na faculdade, que era um sonho, porque na escola que eu estudava a gente nem falava sobre USP, sobre universidade pública, nada. Então, a opção inicial foi ir para a universidade privada. E eu só consegui entrar na universidade 12 anos depois de ter terminado o ensino médio. Eu tenho 30 anos hoje, terminei minha faculdade agora, 12 anos depois de ter terminado o ensino médio. Quando eu comecei, eu trabalhava como babá, e a minha patroa, eu tinha 23 anos, ela tinha 25, e ela era minha patroa, uma mulher branca, e eu cuidava do filho dela, e eu gostava desse trabalho, né? Me dedicava naquilo, mas ela dizia, não, olha, você não precisa de faculdade, ainda mais de jornalismo, não dá dinheiro, né? Vai fazer outras coisas, faz um curso técnico, se apropria em outras áreas e tudo mais. E eu falei, não, vou estudar sim. Eu saía da casa dela às 5 horas da tarde, ia para a faculdade, voltava para dormir no meu trabalho. E me formei sim, lia os livros que ela tinha na estante dela, enquanto o bebê estava dormindo, eu ia ler um livro, eu ia fazer outra coisa, eu ia pesquisar. Eu não tinha dinheiro para comprar livro, eu usava o Google, né? Hoje em dia a gente tem uma tecnologia na nossa mão e fui correndo atrás desses passos. Eu cheguei a dormir no terminal de ônibus, Rosângela, porque eu não tinha dinheiro de passagem, e tinha prova importante na faculdade. Então, são coisas que a gente enfrenta, e eu enfrentei porque eu tenho 2 irmãos mais novos que eu, que são homens negros também, e não tinham esse exemplo de alguém que se formou na faculdade. Então, eu não podia desistir. Eu não me dei esse direito de desistir diante desses obstáculos e também para mudar a história da minha filha. Eu não quero que ela tenha que trabalhar tanto como eu trabalhei para que ela consiga ter uma educação de qualidade. Então, estar formada hoje é uma resposta para essa sociedade que queria me deixar em um único lugar específico.
Não que eu não pudesse trabalhar de babá, eu podia sim, qualquer emprego é digno, mas eu queria ocupar outros espaços. Então, estar formada hoje, estar aqui falando sobre política, principalmente, é uma resposta para esse sistema que insiste em me dizer qual é o meu lugar todos os dias. Né? Eu acho que é isso. Eu nunca trabalhei de outra coisa, Rebeca, que não fosse professora. Mas isso é um privilégio. Pouquíssimas pessoas que eu conheço tiveram essa mesma trajetória. Eu nunca fiz outra coisa que não fosse ser professora. Eu ocupei todos os cargos na educação. Eu fui professora de português, depois coordenadora pedagógica, diretora de escola. Então, assim, e agora eu formo professores e professoras. A professora Terezinha Rios, há muito tempo atrás, ela me disse o seguinte, que é preciso, né, que nós tenhamos cada vez mais mulheres negras como professoras, como médicas, como cientistas, porque as mulheres negras elas fazem um trabalho, a professora Helena Teodoro, do Rio de Janeiro, se você tiver oportunidade, leia os textos dela, é sensacional. Ela fala que a gente tem uma possibilidade de tirar essa parte pedagógica, constitutiva para as crianças, de todas as coisas que a gente faz. Fazendo uma receita, a minha avó dava uma aula sobre a nossa cultura, sobre os nossos processos de resistência, sobre a importância da gente ler, da gente ter... Eu, ao contrário de você, eu tinha todos os livros que eu queria. Por quê? Aos 12 anos, a minha avó entrou num programa, não sei como é que se chama agora, chamado Clube do Livro. Todos os meses... Ainda tem, até hoje. Tem, não tem? E todos os meses ela comprava 2 livros para mim. Então, aos 12 anos, eu tinha uma biblioteca que a minha professora de língua portuguesa da época dizia que era maior que a dela. Mas isso não é uma coisa que é comum a todas as famílias. É uma coisa que a gente tem discutido muito dentro do Conselhão. É preciso fazer com que as crianças negras tenham, primeiro, acesso à sua história, à sua cultura, à importância dos movimentos de resistência que estão na capoeira, que estão nos terreiros, que estão nas escolas de samba, que estão nos agrupamentos, no lazer, os clubes de dança de pessoas negras. Você é de onde? De Brasília? Rebeca? Eu nasci no Espírito Santo, eu moro em São Paulo agora. Então, você conhece o Aristocrata? Uhum. Você conhece o Aristocrata, que é um clube de pessoas Sim. negras. E as pessoas Sim. se reuniam para dançar, mas também para discutir política, também para discutir como avançar, né, e se tornar pertencendo aos espaços de poder. Porque é isso que a gente precisa agora. A gente tem conversado muito a respeito de quais são os passos para combater a desigualdade social. Então, o primeiro passo é esse. O combate ao racismo é um passo importantíssimo para combater as desigualdades sociais. O segundo ponto é combater a falta de alfabetização e letramento da nossa população. Isso não permite que a nossa população consiga nem se enxergar num estado de vulnerabilidade. Eu penso que o avanço da extrema-direita é porque eles têm um discurso que é extremamente sedutor. Extremamente sedutor. Né? Porque fala de que não existe essa desigualdade, que não existe essa maneira. Somos todos humanos, só que alguns humanos com muitos privilégios e outros humanos sem acesso a direito nenhum. Então, eu penso, e tenho discutido muito isso, a gente tem um grupo dentro do Conselhão que é muito legal, é um grupo formado de conselheiras negras, justamente porque as mulheres negras, e você sabe disso, a gente funciona junto. Desculpa me interromper, mas já interrompendo, esta é sua colega conselheira, não é? Camila Moradia. Camila Moradia, lá não é? Do Rio de Janeiro, do Morro do Alemão. Ela é sensacional. Essa moça, eu falo para ela, Camila, você precisa estar numa universidade, porque ela é a própria representatividade, porque a gente precisa avançar, sabe, Rebeca e Mauro? A gente precisa sair desse espaço de representatividade para ser pertencimento.
que é mais do que representatividade. É você olhar e não causar estranheza à ocupação de mulheres em determinados espaços. Olha só, eu fiquei os últimos 14 anos em Rondônia, morando lá, né, em Porto Velho, e um determinado governador disse assim para mim: se você fosse branca, você seria minha secretária de educação. Como se isso fosse um elogio. Veja, eu tinha que não ser eu mesma para poder ocupar. Não. Falei, então, eu não quero ser a sua secretária. Então, dois pontos aí que a gente precisa discutir. Eu falei para ele, governador, primeiro, eu não quero ser a sua secretária de educação. Isso é um ponto importante. E segundo, se eu tiver que ser outra pessoa para estar nos lugares, eu não quero estar nesse lugar. Esse lugar não é para mim. Eu não quero estar com gente assim. Eu não quero caminhar com pessoas que pensam dessa maneira. Né? Da mesma maneira como teve um presidente da República que disse que ele não era racista porque ele tinha um pé na cozinha. Como se a cozinha fosse o único espaço possível para as pessoas negras estarem. Não. Eu penso... Eu nem sei... Para falar a verdade, isso é uma das coisas boas que a minha avó fez na minha vida. Eu nunca aprendi a cozinhar, não sei fazer nada. Nada. Porque ela dizia o seguinte, e isso é uma coisa que eu conto, as minhas alunas morrem de rir. As mulheres negras, como a gente... Tem uma palavra na língua portuguesa que foi criada especialmente para mulheres negras, que é preterimento. Nós não somos escolhidas para nada em função da nossa cor, da nossa raça. E aí, ela diz, quando uma moça negra, né, se apaixona, quando chega um feinho, ela falava assim mesmo, dá um beijo na testa, ela apaixona. Aí, ao invés de estudar, de ler, de fazer as coisas que são necessárias para crescer, né, individual e coletivamente, ela fala assim, ó, eu vou fazer um bolinho, porque o fulano vem aqui hoje. Eu vou fazer uma comidinha, porque o fulano vem almoçar aqui hoje. Falou, se não souber fazer, não vai fazer. Então, foi uma estratégia da vovó, eu não sei fazer nada. Nada. Hoje sei alguma coisinha, porque eu tenho uma neta, e aí eu vou lá no Google para recebê-la de vez em quando, faço uma torta, um bolinho, mas prefiro comprar. Eu acho que dá mais certo. Sim. E ela gosta mais. Muito bom, santo Google nessas horas. Santo Google. Deixa eu interromper um segundinho essa conversa, mas continuar nela, porque quero te ouvir também. Você já falou sobre isso, queremos te ouvir, que é esta grande manhã no Brasil. Grande manhã no Brasil. Lula se manifestou. É raro, hein? Acho que não tinha se manifestado assim em cima da pinta sobre nenhuma operação. Vejam que ele foi cuidadoso. É muito difícil um presidente da República comentar sobre uma operação da Polícia Federal que ocorre em segredo de justiça. Espero que não ocorra nenhum excesso e seja aplicado o rigor da lei. Sabemos que houveram ataques à democracia. Precisamos saber quem financiou os acampamentos. Vamos esperar as investigações. Então, primeira nota do presidente da República sobre a operação. A gente comentou mais cedo, um dos alvos da operação, e é muito importante que assim seja, é inédito na história brasileira. Não existe precedente na história brasileira para o que está acontecendo essa manhã. É o ex-comandante da Marinha. Não existe. Ninguém nunca... Eu falei de manhã que tive lá no Congresso, nessa terça-feira, e falando sobre a coisa da BIM, sabe, Rosângela? Comentei aqui antes de você chegar. E os deputados, os senadores, não, o militar não pode mexer com o militar, todo mundo se esconde embaixo da mesa, todo mundo começa a tremer quando você fala, porra, e aí? Os caras deram golpe de novo, tudo ladrão, pelo amor de Deus. Né? E aí, então, é sem precedentes na história brasileira um ex-comandante de uma das Forças Armadas ser alvo de uma operação da Polícia Federal. Então, tá aí o ex-comandante da Marinha, tá? Foi o Garnier, deixa eu pegar o nome completo dele aqui, Almir Garnier dos Santos, é alvo de busca na operação da PF. Almirante foi citado na delação de Mauro Cid como o único chefe de força, das três forças, né, Marinha, Exército e Aeronáutica, que aderiu à trama para manter Bolsonaro no poder após as eleições. Lembram-se, ele recusou-se a bater continência para Lula depois das eleições. Então, realmente,
bastante importante mesmo. E outra informação, nós mostramos aqui o Marcelo Câmara, que é esse ex-ajudante de ordem de Bolsonaro que foi preso. Até agora só sabe dele e do Felipe Martins, lá o supremacista branco, que foram presos aparentemente a mais 2 prisões decretadas. Mostrar uma imagem dele agora cedo, lá ele era ajudante de ordem do Bolsonaro e hoje é segurança do Bolsonaro. Só que ele não é segurança do Bolsonaro naquela cota a que os ex-presidentes têm direito pela Constituição. Não, ele não é dessa cota. Ele hoje, gente, é funcionário do PL. Ele é segurança do Bolsonaro, é funcionário do PL, recebe 18.500 reais para ser segurança do Bolsonaro, do PL, cujo presidente, Valdemar da Costa Neto, é alvo da operação também. Que dia. Gente, não, eu vou dizer. Dá um gostinho bom, né? Não... Dá. E alguém perguntou, Rebeca, se já podia uma caipirinha. Não, não pode ainda, que está muito cedo. Mas eu estou ansiosamente esperando o meio-dia. Que hoje é dia de tomar caipirinha, cerveja, vinho, todas as coisas possíveis. É de muita comemoração. Mas é, sobretudo, de uma sensação, sabe? Você, mais do que o Mauro, vai entender o que eu vou dizer agora. De justiça mesmo. Porque eu nunca vi um presidente tão desrespeitoso com todas as pessoas, mas de maneira específica com as pessoas negras, com as pessoas desobedientes à norma de gênero, com as pessoas com... Todas as maiorias minorizadas. Eu nunca vi um negócio desse. Ele era, assim, abertamente, assintosamente desrespeitoso. Eu chego a dizer até mal educado. Que é uma instância acima de desrespeito, que é a falta de educação. Eu não sei como é que pode um ser humano tão perverso ter chegado nesse lugar, nesse espaço. Eu não consigo entender. Eu não consigo. Enfim. Exato. Rebeca. Oi. Bom, eu quero perguntar para a Rosângela, então, como que é esse trabalho do conselhão do Lula, né? E também pedir para vocês, comunidade, que vão lá no Instagram, seguir o perfil da Rosângela. É só colocar lá, rosângela.hilário, vocês já acham o perfil dela. Tem vídeos muito bons, né, Rosângela? Você conta o dia a dia do seu trabalho. Então, conta para a gente como que é trabalhar nesse conselhão, o que acontece por lá. Olha, eu vou começar dizendo para você que para mim foi uma grande emoção, sabe? Eu estava fazendo o que eu mais gosto de fazer, que é com os meus alunos. Eles me convidaram para conhecer um samba na Zona Norte, porque eu dou uma disciplina na USP que chama Epistemologias Negras, Clássicos da Resistência. Por incrível que pareça, só consegui dar essa disciplina na USP, porque na universidade que eu sou professora, eles disseram que isso não é uma disciplina. Enfim. E aí eles me convidaram para conhecer, lá na Zona Norte, que é um samba sensacional, na Zona Norte aqui de São Paulo, que ele vai fazendo o samba e contando como o samba foi um ponto importante de resistência. Ele vai cantando, ele vai e volta no tempo. E eu estava lá, no furdunço, com as minhas alunas, com meus alunos, com meu filho, enfim, e tocou o telefone, e era 61. E aí eu falei, gente, até a noite agora esses caras de Claro, né, ficam ligando para a gente. Não atendi. Aí ligou no meu Instagram. Aí o Igor falou, não, mãe, é melhor atender, né, porque... E era o Nicolau, que é um ser humano que vocês precisam conhecer. Ele é, né, do Conselhão, ele é assessor do Conselhão, e ele saiu de Heliópolis para ser assessor do Conselhão, é uma das pessoas mais comprometidas com a pauta de combate às desigualdades sociais, porque ele sofreu todas, e ele falando comigo assim, ele falou, então, meu nome é fulano de tal, não sei o quê, e eu estou falando em nome do presidente, do ministro Padilha, porque nós queremos que a senhora venha trabalhar conosco. Demorou no Conselhão. Demorou um pouquinho para eu entender do que ele estava falando, porque isso para mim era tão surreal, eu achava assim, sabe, que era um trote. Eu sou abertamente lulista, todo mundo sabe disso, eu vivo dizendo isso, inclusive nas redes sociais. Eu sou professora de uma universidade pública, Rebeca e Mauro, por conta do Reúne, que é um grande programa
do primeiro governo do presidente Lula, que levou a Universidade Federal para espaços em que ela nunca esteve, para cidades que nunca imaginaram ter um campus como em Rondônia, da Universidade Federal. E aí eu demorei um pouquinho, aí eu fui atender do lado de fora, porque, óbvio, estava muito barulho, e ele me explicou toda. E eu falei, gente, é uma honra para mim. Não, você não tem noção. Né? Bom, enfim. E aí, mas eu não conhecia, eu fui ler, fui me apropriar, né? Porque o reitor da universidade, o ex-reitor da universidade onde eu sou professora, ele foi do Conselhão, do primeiro ainda, quando as reuniões eram feitas lá em Brasília, porque agora são 2 reuniões só que são feitas em Brasília. Todas as outras usam a tecnologia. E aí, gente, a menor coisa da maternidade é depois que eles ficam grandes. Né? Meu filho, antes de trabalhar, traz café para mim e água, porque ele disse que eu tenho que beber muita água, o Igor. Obrigada, filho. Muito bom. E aí, eu fui tomar pé do que era o Conselhão. E eu falei, gente, é muito grande. E aí, eu fui vendo, né? Eu não podia dizer nada, até começarem, né, os movimentos de se tornar público. E aí eu fui vendo as pessoas que iam estar comigo no Conselhão, que iam efetivamente fazer esse aconselhamento para a gente reconstruir o Brasil, que é o que a gente está fazendo. É como se a gente estivesse começando do zero. Porque, vou dizer uma coisa para vocês que, para mim, é extremamente doloroso. As políticas públicas, nos últimos 6 anos, elas foram massacradas, elas foram detonadas, elas foram destruídas. Né? Sobretudo, as políticas de cuidado com as pessoas mais vulneráveis. Então, a gente está começando praticamente do zero. É uma coisa absurda, né? E justamente as pessoas que mais precisam eram as pessoas que estavam desassistidas. Porque quando você fala, por exemplo, que é uma das pautas da minha vida, sobre como uma criança negra aprende, você tem que levar em consideração que, para muitas crianças, o livro didático é o primeiro livro que entra na casa delas. Durante a pandemia, nós tivemos 6 anos de governos horríveis para as maiorias minorizadas e depois uma pandemia no meio. Essas crianças estão empobrecidas, do ponto de vista não só de grana, que elas sempre foram pobres, mas do ponto de vista de fomento a que elas tenham oportunidades de saírem daquele estado de vulnerabilidade. Se não for feito um plano para recuperar esses 2 anos que essas crianças não tiveram acesso nenhum à educação formal, vai ser um horror, porque aí isso vai se perpetuando. Né? Tinha criança que não tinha... que a casa tinha um celular, por exemplo. E a gente foi levantando tudo isso, e como isso impactou, como esses 6 impactaram a vida dessas crianças. E o que nós... Aí cheguei na primeira reunião e vi um monte de gente como eu, que já foi uma coisa maravilhosa, como eu, com preta, vindo das classes mais vulnerabilizadas da sociedade. Tem lá a Nina da Hora, Camila Moradia, tem a agora ela vai sair do Conselhão, porque ela virou ministra, né? A Vera, tem a Alciele, que é uma professora incrível, maravilhosa, que tem o mesmo entendimento que eu, sabe? Para que nós possamos efetivamente combater desigualdade, precisamos lidar aí com racismo e precisamos aí lidar com letramento e alfabetização da população. E aí nós estamos construindo um plano, e aí eu tenho que aqui agradecer publicamente o nosso secretário, né, que é o Paulo Henrique Pereira, e ao ministro Padilha, que eu vou falando, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquele outro. Agora a gente está numa pauta que para mim também é muito importante. Não sei se você sabe, mas mais de 80% das mulheres que estão encarceradas são negras, com baixa escolarização, mães e que eram responsáveis financeiras pela sua família. Lembra que eu falei para você no começo da nossa conversa que a vovó dizia que um feinho chega a dar um beijo na testa e as mulheres negras apaixonam? A solidão da mulher negra é muito responsável pela maior parte delas estarem encarceradas.
E aí eu fiz um projeto junto com a Audre Lorde em 2020, e a gente descobriu que elas não querem mais fazer bola, que elas não querem mais aprender profissões que subalternizam ainda mais a elas, e que elas querem estudar de verdade, porque a maior parte dos professores não quer ir para dentro da cadeia da aula. Eu respeito. Então, a gente está com 3 frentes abertas aí agora. Mulheres negras, e dentro das mulheres negras, essas mulheres invisíveis, infância e juventude negras, combate ao genocídio da população negra e letramento racial. Perfeito. Rosângela, é isso que... Oi. Eu tenho uma pergunta para te fazer, mas antes eu queria explicar uma coisa aqui. Esse tweet que eu li aqui do presidente Lula não é um tweet dele, tá? Porque não ficou aqui equipe Lula. Isso é um trecho do que ele falou agora numa entrevista. Ele está dando nesse instante, ou acabou, se acabou, não acabou agora, de dar uma entrevista para uma rádio. Deixa-me ver aqui qual é a rádio para qual... Itatiaia. A Itatiaia, lá de Minas Gerais. Ele está em Minas Gerais. Nesta entrevista, ele falou mais. Ele falou que a tentativa de golpe é um dado concreto, e que não teria acontecido sem Bolsonaro, mas disse que defende a presunção de inocência do Bolsonaro. Então, está aqui. Né? Eu acho que a tentativa de golpe não teria acontecido sem ele, sem Bolsonaro. Tá? Então, está sendo um tema lá da entrevista dele à Rádio Itatiaia. Essa é uma informação. Outra informação é que eu passeei aqui, desculpa, Rosângela, mas não estou conseguindo estar 100% focado na nossa conversa por conta desse grande dia. Então, estava lá olhando as redes bolsonaristas e ninguém falou nada. Mas eu tinha uma pergunta para te fazer. Até falei para a Rebeca aqui nos bastidores. Rebeca, eu preciso fazer uma pergunta para a Rosângela. Se eu não fizer, a Patrícia Valim me mata. Mas é uma pergunta importantíssima, realmente é uma pergunta importantíssima, que é o que é este órgão, esta entidade da qual você é a coordenadora, a Rede Brasileira de Mulheres Cientistas. O que é a rede? Eu estou falando que a Patrícia Valim me mata porque ela é integrante dessa rede, é uma entusiasta da rede. E o que você faz nessa qualidade de coordenadora da rede? Então, a Rede Brasileira de Mulheres Cientistas, ela surge durante a pandemia para combater o negacionismo, a anticiência, que era feita lá pela equipe do Inelegível. E aí, são mulheres, a Luciana Tatagiba, Gabriela Lota, aí de Brasília tem a Ana Cláudia Farranha, que agora está na CGU, mulheres incríveis, né? Vanessa, aqui da Unifesp, que também da FAPESP, mulheres incríveis que disseram o seguinte: somos nós mesmos que vamos ter que tomar isso para a gente. E aí, como é que a rede trabalha? É um coletivo, é um movimento mesmo de mulheres cientistas. Durante o período da Luciana Tatagiba, da Vanessa, da Flávia Biroli, enfim, foi a instalação, o foco da rede era o combate ao negacionismo, à anticiência, etc. e tal. E aí, quando elas terminaram, né, quando terminou esse período mais duro, elas fizeram toda a organização, chamaram pessoas. A Luciana Tatagiba me disse uma coisa que foi sensacional. Ela me disse: agora nós precisamos buscar paridade de raça. Temos que denunciar que é uma vergonha que nós tenhamos tão poucas cientistas negras em função da falta de oportunidade. E aí eu já digo para você, Mauro e Rebeca, a academia é extremamente difícil para as mulheres negras, porque, por exemplo, a reunião dos grupos de pesquisa são feitas em horários
que para jovens, para os jovens negros, é muito difícil de estar, que é à tarde, né? Nos horários, aqueles horários da tarde que são entre a aula e a aula do período noturno. É necessário que você tenha uma intimidade com uma língua estrangeira, que o dinheiro da maior parte das meninas e meninos não sobra para ter. Então, a Luciana falou, é preciso que a gente busque, enquanto cientista, né, que está na academia, meios de fazer com que essas mulheres também ocupem esse espaço. Porque a produção de ciência, que não inclui o fator raça, né, e o fator gênero como pressuposto para essa produção, ela não atinge todas as pessoas que precisa atingir. Então, assim, porque a Rede Brasileira de Mulheres Cientistas hoje, ela tem um comitê executivo, que a Patrícia inclusive compõe. Patrícia é maravilhosa. O ano passado, nós tivemos uma campanha que foi puxada pela Patrícia contra o assédio. E para você ter uma noção de como essa campanha tomou assim proporções gigantescas, ela chegou a Brasília quase que junto com o presidente Lula, sabe? Assim, então, assim, foi muito importante. A gente vai sentar agora. Obviamente, também ajuda muito o fato de eu estar no Conselhão, né? Porque a gente pauta. A mulher dentro da academia é sistematicamente violentada, né? Ela tem. Eu falava com a ministra Esther segunda-feira. Nós temos que fazer todas as coisas que os homens fazem e fazemos, né? Os cientistas homens, e mais o terceiro turno, o segundo turno, levar filho para a escola, não sei o que lá, porque os homens da academia também se comportam como se eles estivessem no século XIX. Então, eu tenho, por exemplo, um casal de amigos, e eles vão saber que é deles que eu estou falando. Os dois são professores, professor e professora da academia. Ela escreve muito, escreve em tudo quanto é lugar, produz muito, pesquisa muito, sobretudo sobre gênero e raça, e é sensacional, é reconhecer, etc. Normal, a gente sofre uma avaliação, né? Passa por uma avaliação a cada 2 anos, que a gente tem que fazer minimamente 40 pontos. Esta colega, quando ela faz pouco, ela faz 150, 160 pontos. Uau. Né? Na avaliação. Ela é muito boa. O marido, que é cientista também, ele faz os 40 que precisa fazer, e aí ele chega do trabalho da universidade, ele liga a TV e vai assistir o noticiário. Ela vai ver as crianças, vai ver as rotinas do dia, vai ver o que vai comer. Então, essa diferença precisa ser debatida, precisa ser conversada. Né? Não é paternalismo, como falou o colega lá do CNPq, se eu não me engano, né? o presidente. Não é paternalismo, é reconhecimento. O Ricardo, o professor Ricardo. É reconhecimento de que as condições que estão sendo dadas para as mulheres e para os homens na ciência são diferentes. Então, elas têm que ser avaliadas de forma diferente. Isso é uma das lutas da rede. Então, no momento, a rede tem 3 bandeiras, que vamos dizer assim, principais. Né? A questão do reconhecimento, por exemplo, das dificuldades que uma cientista mãe tem, a questão raça, o fator raça como fator de impacto, de não chegada das meninas negras como cientistas de ponta, porque falta essa estrutura para que a gente possa efetivamente se dedicar, né, até ter condições, etc. e tal. E o terceiro ponto é justamente a questão do assédio, porque não existe cientista mais violentada na academia do que as mulheres. Primeiro que os homens têm uma mania horrorosa de silenciar, de calar, de interromper. Os homens da academia são homens, e são extremamente difíceis. Olha, eu tenho um colega no programa também. O meu programa é meio tóxico, né, de pós-graduação. Que a gente estava discutindo a entrada da professora Bell Hooks como referência, né, bibliográfica do processo de seleção. Aí ele falou assim: olha só,
Só tem uma mulher negra lá que sou eu. Só tinha naquela época. Agora tem mais 2. Ele falou, para mim pouco importa que quem escreva seja uma pretinha, um viadinho. Gente, Nossa. um professor doutor. Um professor doutor, que adora dizer que é professor doutor. Tem esse tipo de comportamento. Né? Então, assim, esse é o nível. E é isso que a Rede Brasileira de Mulheres Cientistas escancara, né? A gente está um monte de pedrada, óbvio, e busca construir, né, políticas, construir espaços onde ser mulher e ser cientista seja absolutamente normalizado e seja respeitado. Acho que é isso que a gente está fazendo agora. Nós recebemos aqui na segunda-feira, né, Rebeca, a professora Maria Carlotto, que foi alvo dessa discriminação odiosa do CNPq, presidido pelo Ricardo Galvão, que depois fez um ataque ao Parent Science, né? Diz que o Parent Science atrapalha, né? E foi muito forte a entrevista, né, Rebeca? Sim, muito forte, né? Porque coloca justamente a maternidade como um obstáculo, né, para essas mulheres que desejam, né, construir sua carreira na ciência. Isso é mais um desdobramento do racismo, do machismo, né, institucional que a gente vê. Eu acho que um obstáculo a que essas mulheres avancem é o machismo. Não é a maternidade, não. A maternidade não atrapalha em nada. Né? Eu acho que a maternidade é aquilo que eu escrevi para o Ricardo quando eu fui me autodefinir. Quando o Igor nasceu, porque assim, né? Você namora, a pessoa pergunta quando você casa. Aí você casa, a pessoa pergunta quando você vai ter filho. E assim sucessivamente. E quando o Igor nasceu, ele é o primeiro neto dos 2 lados, né? Da minha ex-sogra e da minha mãe. Ele foi não o primeiro bisneto, mas como eu sempre fui muito próxima da minha avó, ele era meu filho, então minha avó ela mudou para minha casa porque ela achava que ninguém sabia cuidar do Igor, só ela. Né? Então, o Igor me trouxe uma responsabilidade, porque eu olhei para ele e falei, eu preciso tornar o mundo um lugar um pouquinho melhor para o meu filho. Porque, assim, toda mãe de menino negro sabe que vai chegar uma hora que a gente vai ter uma conversa super difícil com eles, que é assim, ó, você tem que ser altivo, tem que se orgulhar de quem você é, mas tem que ficar vivo. Então, quando você tiver... Porque ele vai separado. E em Rondônia, o Igor tinha uma bicicleta, que custa não sei quantos R$1.000, porque ele é bicicleteiro, ele gosta de andar de bicicleta, e ele era parado continuamente. Um dia eu fui conversar com meu colega, que era secretário de Justiça em Rondônia, e ele me pediu para mandar uma foto do Igor. Para que o Igor não fosse... E os outros meninos pretos, né? Então, assim, a maternidade me tornou tanto quanto mais comprometida com a juventude, com as infâncias negras. Porque as coisas que o Igor sofreu para estar na escola, e olha que eu era assessora de secretária, assessora de dirigente de ensino, diretora de escola, e ele passou por isso. Por quê? Porque o racismo está naturalizado nas nossas escolas. A gente não está em lugar nenhum, Rebeca. A gente não está no livro, a gente não está no corpo docente, a gente não está no corpo gestor, a gente não está. A gente está nos lugares que ninguém quer estar. Lavando, passando, cozinhando, cuidando. Sim. Né? Então, eu acho que é um pouco isso. Legal. Maravilhosa, Rosângela. Muito boa. Era para ser uma conversa de meia hora, quase 1 hora, né? Não deu para largar mesmo. Não estou com vontade de terminar, tá? Vou ser sincera, não queria terminar essa conversa, não. Você está em São Paulo, Rosângela? Oi? Você está em São Paulo? Eu estou em São Paulo. Pois a gente vai tomar um litrão para comemorar. Qualquer dia a gente vai com se encontrar. Com certeza. Pode pegar meu número com o Mauro e me manda um recado que eu vou te encontrar onde você estiver. A Luciana Gatti está sempre com a gente aqui, uma das maiores cientistas ambientais do mundo, está dizendo, quero fazer parte desse coletivo. Pronto. Bora, Luciana, venha. Vou botar as duas em contato, tá? Vou mandar o contato teu para ela e ela para você, tá bom? Legal. Tá joia. Aí, ó, Giovana dizendo, Rosângela me emociona sempre. Muitas mensagens aqui para você, Rosângela. Muito obrigada por ter vindo aqui. E, gente, sigam a Rosângela lá nas redes sociais. Eu só quero, vai virar... Eu só quero falar mais uma coisinha.
é o seguinte, virou quase que lugar de fé. As pessoas me perguntam, Rosângela, como é que a gente faz para encampar essa questão da diversidade, não só racial, mas gênero? Gente, deixa eu explicar uma coisa. Primeiro, letramento racial. Eu recebi de um colega, uma colega que está celebrando porque vou trabalhar com a diversidade. Aí você abre, você fica procurando a diversidade, não tem. Eu acho que essas questões precisam ser levadas muito mais a sério do que já estão sendo. Sobretudo no setor privado. Eu acho que o setor público ele está avançando muito lentamente, e aí eu vou dar uma dica para vocês. Eu revisei agora, recentemente, um relatório, que foi a revisora crítica, de um relatório que fez uma análise incrível sobre a 12.990, que é a legislação que dizia que até esse ano, 20% do corpo docente de todas as universidades federais deveria ser negro. E aumentando, né, até ficar equilibrado. E que as universidades não cumpriram. E aí tem todo o arrazoado de motivo, que eu não vou adiantar, porque eles vão lançar, etc. e tal. Mas procurem a pesquisadora que coordenou esse trabalho. Chama Ana, eu vou mandar para vocês. Ana Luísa. Ela é lá do Nordeste e ela própria está sendo vítima de uma perseguição, porque ela seria o primeiro lugar de qualquer maneira, mas ela entrou pelas cotas por uma questão política, num departamento que só tinha uma vaga. E aí a segunda colocada entrou na justiça. E não quer que ela assuma. E aí está uma confusão. Ela já assumiu, né? Mas agora, se eu não me engano, ela está passando por um processo seríssimo de demissão. O reitor vai demitir para depois readmitir. É uma loucura isso, né? Então, assim, conversem com a Ana Luísa, porque ela tem dados muito importantes sobre a 12.990, que é uma política essencial para que a gente repare, faça uma reparação e possa ter mais mulheres, homens negros nas universidades, para, inclusive, fortalecer a entrada dos nossos jovens e das nossas jovens. E eu quero dizer, para mim, foi um prazer. Eu hoje estou assim, muito Maya Angelou, depois de sair daqui, desse dia, dessa entrevista, dessa conversa, muito Maya Angelou, sabe? Porque vocês me ajudam naquilo que eu faço o tempo inteiro, que é cair e me levantar, sabe? Aquela coisa da Maya Angelou. Eu me levanto. Então, muito obrigada pela oportunidade de poder levantar junto com vocês num dia glorioso como está sendo o dia de hoje. Tá certo. Hoje você me levantou hoje. A mim também. Aqui o Edgar Pitino falando, né? Todo mundo celebrando muito tua presença aqui, muito mesmo tua presença aqui. Então, por favor, deixa um espaçozinho na sua agenda para vir ao Fórum Café, porque nós vamos te chamar mesmo, viu? Com certeza. Sempre que vocês me chamarem, eu vou. E quando eu tiver, eu acho que no começo de março eu vou a Brasília, vou aí te ver pessoalmente, viu, mano? Vai tomar essa cerveja para a gente celebrar o dia de hoje. Vamos. Você não sabe cozinhar, mas eu sei. Você vem almoçar aqui em casa. Vocês tiraram uma foto para mandar para mim? Hã? Já quero. Vocês tiraram uma foto? Agora, sorri aí que eu vou printar. Vou printar nossa tela. Sorriso. Legal, maravilha. Beijão, Rosângela. Oi. Rebeca, só vá que a gente está aqui para assegurar que você chegue. É isso aí.